linguagem fotográfica, penso que seriam características técnicas que são traduzidas para a imagem. Então, são características do equipamento fotográfico que são transferidas para uma imagem, que no caso é uma imagem fotográfica. Eu acho que a partir do momento que a imagem fotográfica virou também imagem digital, eu acho que amplificou, né, essa gama de representação e aí com a possibilidade também da manipulação dessa imagem digital, também eu acho que aumentou a gama do que a gente poderia definir como imagem fotográfica. A linguagem fotográfica, ela é muito complexa, né? Dentro de tudo aquilo que possamos entender por vias normais, a nossa forma de comunicar. Então, é complexa por quê? Porque ela trabalha muito com os códigos que cada um conhece. O recorte do mundo a cada olhar. Então isso, né, a linguagem fotográfica, então, para mim, ela funciona o tempo todo. Essa seleção, né, esse recorte do mundo é o que, para mim, evidencia as coisas. Foi na graduação, onde teve o primeiro trabalho todo com a fotográfica analógica, que hoje em dia não se aplica mais, infelizmente, mas é ali que você consegue entender melhor a mensagem. Eu tive, na minha formação, bom, enfim, fiz arquitetura na FAO, então uma coisa que oferecem logo no primeiro semestre é a aula, é um curso de fotografia gratuito, que é oferecido não sei se ainda é, na USP, que era gratuito. A gente fotografava, mas eu acho que o olhar com o curso de fotografia a gente muda, né? Então, eu tive um professor que ele falava que fotografar é um ato de desenhar baseado no quadro do visor, né? Então você teria que aprender a fazer uma composição, saber resgatar a iluminação correta naquele momento e tudo mais. E isso vale muito como um treino do desenho. Quando você está desenhando, você tem que levar em consideração todos esses aspectos. No curso de design da ESD, fotografia tinha uma centralidade, era percebido como uma disciplina formadora, não apenas para a obtenção do produto fotográfico, mas para a pedagogia, desenvolver uma sensibilidade, um olhar, uma visualidade, uma leitura. Então a fotografia era percebida como uma ferramenta muito importante para o design, para a pedagogia do design. Então, quando eu percebi o potencial da fotografia, as características, né, o que ela poderia me proporcionar, para mim foi assim, também chamou muito a atenção, quer dizer, ela me cativou muito rapidamente, porque eu até então, eu estava muito focado, muito olhando o desenho. Eu estou com dificuldade em desenhar tal coisa. Eu vou lá e fotografo, né? E já eu tenho uma referência imediata, né? E às vezes dá até para trabalhar em cima da própria fotografia ilustrando. Sem ter Photoshop e nada, a gente usava foto, a gente prendia desenhos 1 para 1 dos veículos na parede, pintados, 1 para 1, tamanho do carro real. E a gente chegava perto e tirava as fotos para ter noção de escala. Então, como a gente não tinha um programa em que você pudesse renderizar e pôr uma escala humana, a escala humana éramos nós, e o carro que a gente projetava alguma coisa era um desenho simplesmente na parede e a gente tirava toda a relação homem-produto através disso. Eu acho que primeiro foi entender que a relação da fotografia com o tempo ali acadêmico em que nós tínhamos, né, foi
buscar e entender a fotografia como representação na disposição dos produtos, buscando uma valorização para os materiais que nós criamos, entender que ela não é dispensável hoje, ela é totalmente necessária para os nossos cursos, principalmente para o design de moda. Profissionalmente, eu sempre usei para documentar aquilo que eu vou interferir. Linguagem fotográfica a gente implica no contar histórias, no reproduzir, no registrar fatos. Fotograficamente, poderia ser por desenho, poderia ser por canções ao violão, mas poderia ser por palavras, mas é por meio da imagem que foi congelada no fotograma, seja estático, seja dinâmico. Acho que a linguagem fotográfica hoje, ela meio que se mesclou, né? Com esses meios computacionais agora. A foto, ela virou uma... Bom, primeiro que a foto, ela pode ser uma foto de um 3D gerado no computador, que você fotografa e você tem uma cena daquilo. E eu acho que a computação trouxe condições de você manipular a foto. Eu acho que os smartphones assumiram um papel de te disponibilizar, de facilitar o acesso a esse tipo de registro. Então, se tornou o que antes você precisava de um determinado equipamento que não era acessível pelo custo ou pelas dimensões, agora ele está no seu bolso. É uma máquina que congela um momento a partir de um ponto de vista, né? Ela tem algumas vantagens, que ela registra a diferença de luz, né? E de cor, né? de comprimento de ondas, etc., da luz. Dentro da nossa área, temas de digitalização, né? Eu acho que de captura principalmente, né? Eles usam a linguagem fotográfica, né? Quer dizer, para uma sequência de fotos, né? Quer dizer, para fazer isso. Eu acho que é um exemplo interessante, né? Porque não dá para falar em engenharia reversa, não dá para falar assim, no escaneamento pura e simplesmente, né? Sem isso. E indo mais além, né? Quer dizer, a própria metrologia, né? Porque os equipamentos mais sofisticados, eles fazem isso, o que a gente chama de inspeção tridimensional, né? Que é pegar o resultado, né? Quer dizer, dessa sequência de imagens, que vai virar por exemplo, né? Quer dizer, vai ser transformado numa nuvem de pontos, e que isso pode ser, então, sobreposto ao arquivo CAD que você tem, e esse equipamento vai dizer para você, em cada ponto, quais são as diferenças dimensionais ali, ou de superfície em milésimos de milímetro, em milímetros, em décimos de milímetro, centésimos, e por aí afora, né? Você tem que dar para o aluno as informações básicas para ele poder operar, primeiramente, a ferramenta, né? Que é a câmera, né? Então, a hora que ele... então, todas as informações são direcionadas para que ele possa dominar as características técnicas e, ao fazer enquanto ele vai praticando, vai se adequando a essa nova ferramenta, né? Ele começa a perceber esses elementos, né, dentro desta comunicação, né, como linguagem. Alguns exercícios estão voltados para a questão do equipamento, da abertura, do registro, outros da linguagem fotográfica na pós-produção ou no tratamento analógico. Então, todo o curso ele está voltado em algum aspecto da linguagem fotográfica. Então, a gente utiliza muito a imagem nesse sentido. Então, pesquisa de mercado, pesquisa de produtos, né? Análise e avaliação de similares, e durante o processo projetual também. Registros esse não apenas do objeto, mas também
das formas de uso que se faz desse objeto. Então, eu posso sair fotografando pessoas usando um determinado produto e usar isso aí depois no projeto. Em meios de expressão e transporte, a fotografia é utilizada desde análises similares, que é o começo do método de desenvolvimento, depois no painel semântico, que é o que dá as formas do produto, e depois no final do produto para ele ser passado posteriormente para um Photoshop, ou um tratamento de imagem, ou para uma ilustração, e depois, se tem um modelo, a fotografia do modelo final. Então, a gente vai ter aqui tanto uma dinâmica de conhecer o equipamento fotográfico e visualizar as intervenções que aqueles recursos interferem na linguagem. Isso na parte de equipamento, de captura. Depois também vai ter uma dinâmica de visualização dos elementos que extrapolam o equipamento, que estão além do equipamento, que é a questão da iluminação no estúdio fotográfico. E depois dos elementos da pós-produção, que também interferem na linguagem fotográfica. Eu a vejo como um elemento que coopera e que constrói todo esse meu universo, né? Toda essa minha prática que é diária. Na fase de levantamento de dados, algumas bases de informação, elas são mediadas pela fotografia, seja como dado primário produzido pela equipe de projeto, seja como dado secundário importado de algum livro, algum arquivo, algum banco de dados, algum mecanismo de buscas na internet, como dado secundário, como dado primário no levantamento de dados. Depois, o acompanhamento, quase como um estilo fotográfico de cinema, o acompanhamento do processo de projeto, da equipe, fazendo essa memória do projeto. Então, a fotografia como cristalização da memória. Com análises similares, o painel semântico e o desenvolvimento do produto e como poderia dizer, a apresentação do produto final, a linguagem fotográfica ela não é trabalhada diretamente. Então, você não trata isso como uma linguagem fotográfica. Mas, durante o projeto, eles têm interações desde a pesquisa. Mas, como produção de foto, eles só vão trabalhar isso quando tiverem já identificando mockups ou identificando um processo qualquer que esteja envolvido no projeto. E isso acaba se estendendo mais para o final do projeto, quando ele já tem necessidade de representar alguma coisa para poder apresentar. A gente trabalha muito com análise de produto e de situação de uso. A gente tem alguns projetos de extensão, por exemplo, e tem fotos que envolvem pessoas no uso do produto em movimento. Então, esse é um outro uso que a gente faz bastante da foto. É produto isolado e pessoas em movimento, mas com um registro de imagem estática, o que também às vezes é bem complicado. Sim, é passado. Em cada etapa da pesquisa e depois da criação e depois da execução do projeto, sempre eles têm que apresentar um painel visual, eles têm que traduzir um conceito ou eles têm que traduzir uma ideia em forma de imagem. Então, o painel semântico, ou um painel de tema visual, ou um painel de imagens, até uma colagem, é muito requisitado. O estado da arte é quando ele vai fazer, ele vai fazer normalmente pesquisa de campo, ele vai ver o que tem lá fora, ele vai fazer projeto de mobiliário urbano, ele tem que fotografar o que tem lá e trazer essa referência para que a gente possa analisar em conjunto em sala de aula. Ele vai projetar a embalagem, ele vai lá e fotografa na gôndola, etc. E depois o resultado, porque ele tem que fazer a demonstração desse produto. E a linguagem fotográfica é uma boa maneira de você fazer essa representação. Por exemplo, nós estamos construindo 2 veículos aqui na escola. Esses veículos são utilitários, serão 2 veículos elétricos, e eles estão registrando fotograficamente todo o processo de construção, desde a elaboração do projeto, desde os estudos, os primeiros sketchups, e já estão fazendo o chassi, já soldaram o chassi, e eles estão registrando todo o procedimento.
certo? Isso é uma etapa. Esse trabalho, ao seu final, até o fim do ano, nós teremos todos os passos registrados fotograficamente. Mostrar ao aluno a importância que a ferramenta tem, tanto na construção daquilo que ele está produzindo, e a importância final na representação daquilo que foi construído. Assim, nas duas fases do processo. Ela pode servir como uma ferramenta de pesquisa e no final também ela entra como uma ferramenta de representação. Quando você idealiza o seu projeto, tá ok? Que você cria, você aplica a metodologia e que nós desenvolvemos o protótipo, esse protótipo vai necessitar de correções futuras. Então, estando isso registrado em fotografias, ele vai te ajudar amanhã ou depois, mesmo você tendo o desenho técnico dele, que permitiu o desenvolvimento do protótipo, nós podemos, através dessas fotos, fazer uma análise e, através dela, fazer algumas correções que talvez o produto final não tenha ficado com uma eficiência como a gente desejaria. Todas as disciplinas que compõem aquele semestre, elas convergem elas dão suporte, elas dão subsídio para o desenvolvimento do projeto. Então, no período X, que exista a disciplina, seja de linguagem fotográfica, seja de linguagem dos meios audiovisuais, ela diretamente contribuirá e será requisitada para compor com o projeto do semestre. No meu ponto de vista, desde que caiba na grade curricular, ela ajuda muito nas disciplinas de desenho, porque, como eu disse, quando você tira fotografia, obviamente você não precisa desenhar. Mas as questões de composição, enquadramento, que a fotografia consegue trabalhar, o desenho tem muita dificuldade de conseguir ensinar. Eu acredito que, ao longo e à medida que está avançando o currículo, cada vez mais acho que essa integração é necessária. Acho que num estudo de reformulação curricular, acredito que os professores que dão subsídios para as disciplinas e projetos deveriam estar mais ligados a esses projetos, poder estar colaborando nesses momentos com o conhecimento com que cada um tem no desenvolvimento. Que, na verdade, o que a gente observa é que os projetos, eles são as linhas mestras dos cursos de design. E é nessas disciplinas em que todas as demais elas dão uma contribuição significativa para que o projeto chegue a uma boa solução, a um bom entendimento e um bom desenvolvimento desse projeto. Quando você não tem essa disciplinas como essa, né, que são muito ferramentais e muito usadas, o aluno, às vezes, ele vai fazer um curso fora de fotografia, e aí ele volta, e quem não tem, né, quem não fez, o aluno que não fez, fica uma situação muito dispar, né? É evidente no trabalho que aquilo fez uma diferença, certo? O design é muito nova ainda, então ela está se consolidando a partir de agora. Eu acredito que uns 2 anos atrás ela se consolidou legal. Então se parou de discutir teoria e o que foi a história para se discutir esses novos aparatos tecnológicos e como isso auxilia no ensino e na própria profissão do design. Tudo isso, esse investimento, eu acho que é extremamente necessário, algo superior. Mas quando eu não tenho, você percebe que a imagem, a questão da fotografia, da estética da imagem mesmo, ela fala por si. Aí eu estou trabalhando basicamente a linguagem fotográfica, eu não consigo trabalhar a técnica. A parte ruim, né, de você de você não ser mais analógico, de você perder todas aquelas questões de entendimento realmente do que você está fazendo. Em contrapartida, a velocidade é muito maior, né? O resultado é muito mais rápido. A produtividade é muito maior. Exigia não só o local adequado, né? Laboratório, salas escuras, produtos químicos, filmes fotográficos, etc. A fotografia digital liberou o fotógrafo dessa parte muito técnica, né? Então,
A maior parte dos fotógrafos que iniciaram com a fotografia digital, hoje nem conhece quase o processo analógico, né? O processo de laboratório mesmo. Eu percebo, às vezes, uma preocupação menor dos alunos na qualidade da produção da imagem, porque depois eles vão retocar. Então aí mexe no filtro, mexe na luz, mexe na curva, mexe no sei o quê, depois dá um jeito, entendeu? Então resolve as distorções. Que eu vejo hoje também, né, aproveitando esse momento, é um distanciamento daquilo que se foi feito antes, né? Então, só o fato de você chegar hoje dentro da fotografia digital, dentro do ambiente digital e querer trabalhar tudo isso, eu não sei se só isso resolve, vamos dizer assim, vai criar no aluno uma relação mais íntima com a fotografia, né? Então, assim, instituições que ainda podem, né, oferecer ou até praticar um pouco da fotografia analógica, eu vejo que aí está a essência de trazer o aluno para dentro da fotografia, né, para que ele possa criar uma empatia maior, uma relação mais íntima com ela, e isso você faz no ambiente analógico. É o fato de que quando as tecnologias digitais chegaram, né, quer dizer, muitos de nós não acreditavam, né, quer dizer, que elas pudessem chegar onde chegaram e oferecer o que elas estão oferecendo hoje, né? Então eu acho que, em especial dentro da fotografia, né, a gente encontrou muita resistência, e de novo, né, quer dizer, isso não era só aqui, mas no mundo inteiro, a gente encontrou muita resistência, né, de pessoas que achavam, e tivemos inclusive empresas que tiveram problema com isso. Elas têm uma relação direta com quem coordena o curso, né, e com o entendimento daquele coordenador sobre os elementos que são prioritários para a formação desse aluno. Hoje você tem o uso muito do scanner 3D, que é uma imagem fotográfica tridimensional. Tá? Então eu tive a oportunidade de usar, não com um aparato profissional, mas com alguns aparatos que são utilizados hoje, como o Kinect, que ele possibilita esse uso do tridimensional e da imagem, da fotografia, numa maneira de escanear o produto e poder remodelar ele ou auxiliar no computador. Então eu faço o registro da imagem, pego a imagem, jogo no AutoCAD e faço análise, por exemplo, de postura. Isso chama-se biofotogrametria. É através da imagem fotográfica eu fazer a mensuração de uma situação biométrica. A gente fez parcerias externas, então, para eles terem contato com as máquinas de ponta, né? A ideia foi justamente fazer uma parceria, mesmo porque a gente nem sempre vai conseguir reciclar o nosso equipamento tão rápido, né? Então teve essa ideia e teve também a ideia por conta de professores qualificados. Os nossos estúdios, eles são muito bem equipados, eles são completos, então o aluno tem ali todo o acesso aos diferentes dispositivos, né? Tanto ao processo analógico, que ainda, né, se preserva para o estudo de linguagem, quanto aos digitais. A gente faz os modelos, por exemplo, dos carros aqui em clay. E para transformar depois do clay para a matemática, ou você vai olhando e reproduzindo, ou você escaneia e já sai a nuvem. O que mudou foi principalmente a facilidade e a rapidez. Hoje em dia nós temos uma tranquilidade em relação à produção de imagens, que não temos mais praticamente limites em termos de quantidade. E do ponto de vista da representação em si, nós conseguimos fazer todas as correções, então facilitou muito. Veja bem, o processo, pela rapidez de soluções,
pela rapidez de comunicação, né? Processo analógico era demorado, você tinha que revelar o filme, esperar que ele secasse, depois fazer sua cópia, fazer o copião, depois fazer a ampliação das fotos que estavam, né, realmente boas, etc. e tal. Aí você perdia muitas fotos que eram tremidas, ou desfocadas, né, ou mal iluminadas. Então a perda era muito grande. Então, eu penso que hoje a fotografia ela facilitou muito essa questão do você pensar um projeto e você ter uma referência muito rápida de imagem. Não preciso falar nada, mas assim, há alguns anos atrás, para você produzir uma imagem e ter ela pronta na mão, você demoraria pelo menos algumas horas em função de que o tempo era muito escasso, os processos eram lentos. Se eu tenho um celular no meu bolso, eu posso fotografar a qualquer momento, certo? Então isso já mudou, isso já é uma diferença. Eu estava falando para você, às vezes eu tiro foto de um papel, de um desenho, de qualquer coisa, porque depois eu lembro, né, e às vezes não estou querendo compor, eu estou usando como um registro muito rápido e momentâneo. Por estarmos assim no mundo rodeado de imagem, né, e este mundo ainda ter a possibilidade de ter hoje em dia equipamentos que cada pessoa porta a sua própria câmera fotográfica, então é fundamental ter uma disciplina de fotografia que evidencie para o estudante as interferências daquele equipamento, mesmo sendo mobile, na linguagem fotográfica. Bom, uma das coisas que eu penso nisso aí, uma delas é como documentação do processo de projeto. Então isso aí até como você documentar para patentear alguma coisa. Então, desde você documentar como o produto vai ser usado, né, para poder projetar o produto depois, então você fotografar situações em que é necessário algum produto, para depois você usar isso aí e fazer o produto. Um estudo da própria ergonomia, de ambientes, né, construídos, o ambiente escolar, até para entender um pouco da antropometria dinâmica, a gente tem utilizado muito das filmagens e depois você congelar aquelas imagens que interessam e inclusive desenhar por cima ou até os objetos que compõem ali em volta. Então eu entendo que essa linguagem ela dá um suporte significativo, principalmente o digital, para uma resposta muito mais rápida de estudos que você pode fazer hoje, que há um tempo atrás era difícil, né, pelo processo analógico. Ele pode ser um auxiliar poderoso, mas não um papel preponderante. O papel preponderante no projeto realmente é aquele processo de projetação. Esse é o papel preponderante. E a fotografia converge como um elemento a mais, como um dado importante, sim, mas sim complementar. Só se ela for um requisito de projeto. Do contrário, da maneira como a prática projetual, ela hoje, pelo menos a natureza dos projetos que a gente desenvolve, eles são transdisciplinares. Eles sempre envolvem outras áreas de conhecimento. Digamos, é uma fonte primária de inspiração. A gente pode dizer que é isso. Porque a partir do momento que você está observando o seu cotidiano, observando aquilo que está na sua frente, e a partir daí você pode ter, disso que você está observando, você pode criar um produto de design. Isso é fantástico. É o que eu tento fazer com meus alunos aqui. Muito importante na análise de situações reais. E num segundo momento, eu acho que quando o aluno faz determinados modelos físicos, a gente trabalha muito com modelo volumétrico, aí eu acho que a fotografia faz muita diferença, né? Porque o render em 3D, ele é uma distorção do projeto. Sobretudo quando a gente começa a ter produtos tridimensionais. Quando você começa a documentar aquilo e ter por isso que eu acho que a parte do modelo é muito importante. Quando começa a aparecer modelo, ou quando você produz alguma coisa, eu acho que a questão
da fotografia é preponderante. Muitos também acabam utilizando o próprio celular para registro de todos os projetos, né? Poucos são aqueles que utilizam uma câmera profissional para poder registrar o momento. A grande maioria costuma fazer isso com o próprio celular. Vamos dizer assim, né? Se fosse lá muito tempo atrás, antes do 3D, sim. Né? Naquela época você fotografava protótipos. Né? Você era contratado, né? Você era chamado para fazer esse trabalho, né? De documentar algumas fases, a aplicação do produto, do protótipo, né? E com base nesses trabalhos, eles finalizariam, né? E dariam continuidade a isso. Agora, depois de você ter os softwares, né? Você ter a informática atuando paralelo a isso, tudo é feito dentro desse ambiente. Então, o 3D já checa, você já vê o objeto, já existem programas, né, que são aplicados, que você vai testando, você vai simulando já o uso dele, a resistência e assim por diante. A linguagem fotográfica, ela é necessária. Seja na fase de prototipação, né, em todos os processos, na concepção, na prototipação, no desenvolvimento, ela está sempre presente. Nós dependemos dela para que o objetivo se torne claro, para que o conceito, então como é que eu comunico o conceito? No caso, eu trabalhei em agências médias e pequenas. Não é comum que você tenha a disponibilidade de equipamento fotográfico. Então, você tem que trabalhar com um fotógrafo que tem um estúdio, que tem todo o instrumental que você precisa. Então, você acaba trabalhando integrado. E lógico, pô, se você você faz um layout, você não pode simplesmente mandar para o cara. O cara vai seguir, mas nunca é exatamente daquele jeito que você quis. Então, é comum você acompanhar. Então, você começa a participar, e aí é criar junto. Vários momentos, inclusive na atividade mesmo profissional, a inserção, né, do próprio produto que ainda estava em projeto, que estava sendo proposto, inserido num ambiente ou até manipulado, simulando uma realidade de como aquele novo produto se configuraria não só no espaço, mas na relação também de uso, né, e manuseio pelos próprios usuários aí, que eram objeto de desenvolvimento, né, para o desenvolvimento dos produtos. Nossa, fotograma, exposição meu Deus, me ajuda, a pinroll, as manipulações que a gente fazia no momento da revelação, né, de alta exposição, baixa exposição. A gente retocava o slide. Então a gente usava o aerógrafo para, por exemplo, fazer o céu, melhorar, fazer os filtros. A gente fazia com aerógrafo em cima da película do slide. São curiosidades que nós vamos passando para os alunos e eles vão percebendo que tem uma gama muito grande de recursos que a gente pode estar lançando mão para a produção de imagens. A gente trabalhava no máximo com algumas possibilidades dentro de laboratório, né, de dupla exposição, de brincadeiras de laboratório, depois com algumas intervenções gráficas, né. Se fazia também muito pinhole. Ele torna um problema quando você está com uma ideia e quando você está garimpando uma fotografia para traduzir a sua ideia, você encontra uma outra imagem. Aí você abandona aquela imagem original e você pega essa imagem que você encontrou. Eu penso que nunca a fotografia, o uso da linguagem fotográfica é um problema em projeto, não. Eu penso que muito pelo contrário.
devia realmente ser requisito, né? O problema sempre está na maneira como se faz o uso de qualquer linguagem. E aí está muito mais no ser humano do que na própria linguagem. Eu acho que o entendimento da linguagem e a aplicação da linguagem. Então, independe da linguagem, o problema não está na linguagem, está em quem a manipula. Se eu vou buscar referências, essas referências não são suficientes e isso acaba-se que podando o meu processo criativo. Tá? Então eu tenho que quebrar um pouco os paradigmas e ir além, quer dizer, a linguagem fotográfica aliada a outros meios referenciais para que eu possa buscar uma solução para determinado problema. Sim, hoje em dia ela ocupa muito mais espaço porque o equipamento hoje já traz modificações de processamento. Então, você já tem praticamente um Photoshop dentro da câmera, dentro dos celulares, então já tem vários recursos. E o pós-processamento acaba se tornando uma decorrência praticamente hoje natural das imagens. Isso me preocupa, quando você na verdade, não passa mais por um processo de reflexão. Aquilo se tornou tão fácil, tão acessível, tão disponível, que o próprio entendimento da linguagem, você tem uma massa de tecnologia, né, chegando simultaneamente. As pessoas, elas acabam na verdade, fazendo um uso muito superficial dos próprios dispositivos, não sabendo o potencial dos próprios dispositivos e como eles podem ampliar até o próprio processo de reflexão do processo, sobre o processo. Quando você manipula uma imagem de qualquer jeito e joga no computador e tal, a tecnologia está tendo um papel, não acho que mais importante, mas eu acho que meio que equalizou isso, né? É tão importante tirar foto como você tratar. O que acontece é que a percepção do equipamento e da imagem nem sempre ele não acompanha. Então, as pessoas produzem sem perceber as características visuais da produção. Então, as imagens que são produzidas não há uma interpretação consciente dos elementos que compõem aquela imagem. Então, a produção por produzir, né? Então as pessoas registram por registrar, né? Eles disparam as fotos, mas não tem muita consciência de como ela foi elaborada, produzida. Eu vejo a tecnologia como uma forma mais rápida de fazer alguma coisa. E essa rapidez de fazer alguma coisa acaba prejudicando o entendimento do processo fotográfico. Porque você chega em um determinado local, todo mundo tem uma câmera, todo mundo está fotografando e registrando aquele ambiente. E todo mundo está fotografando a mesma coisa. Ela é muito prática, mas ela está amarrada a uma série de outras tecnologias, né, que sem elas não funcionam. Então, se você não tiver bateria, se você não tiver computador para você jogar, ou internet, então, ela está extremamente amarrada a essas outras tecnologias, principalmente ao computador. Eu vejo assim que o avanço estará, e acho que é o que se espera, são algoritmos cada vez mais inteligentes, né? E cada vez mais refinados, mais inteligentes, no sentido de permitir uma melhor otimização dos processos de manipulação da imagem, né? Tanto na escala bidimensional quanto na tridimensional. Nós vamos conseguir ter uma confluência entre... Nós vamos ter a possibilidade de materializar o pixel.
certo? Então, é você conseguir, por exemplo, né, quer dizer, ter o 3D físico, tá? A partir simplesmente de uma imagem projetada, tá certo? E, sei lá, conseguir dar corpo. Tipo, isso é uma definição. Você conseguir dar corpo, né, quer dizer, pro voxel, né, que seria o pixel tridimensional, de repente ele cria corpo, tá certo? Eu acho que é para onde a gente, eu acho. Relacionado até com a questão da prototipagem rápida, né? Nós estávamos falando do scanner 3D, acho que é a evolução desses conceitos, né, de esses parâmetros, né, fotográficos aí, tridimensionais, que vão auxiliar em inúmeras formas de projetar, né? Questão ergonômica, eu acredito que vai ser bem interessante, né? Nas simulações, né? Nas verificações, nos estudos de verificação. Eu acho que vai ter um papel fundamental aí. É uma vantagem, mas também é uma desvantagem que a fotografia tem, é que ela é digital, ela pode ter vários tamanhos e ela vai ocupando um espaço enorme. Então, a gente está acumulando uma quantidade de fotografia enorme. Você pode ver a realidade aumentada, a holografia, são todas derivações da fotografia, como o cinema foi. O cinema foi uma derivação da fotografia. Então, todas essas tecnologias vão mudar radicalmente o que a gente vê hoje de projeto. Então, quando você conseguir trabalhar com uma holografia ou uma realidade aumentada e manipular isso, você vai ter uma nova forma de projetar totalmente diferente. E isso deriva exatamente da linguagem fotográfica.